Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da RE Prestadora de Serviços, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim tirar aqui uma dúvida muito frequente aí que tira o sono de muitos profissionais. O que acontece quando o compressor, o motor do ar-condicionado não liga? Esse modelo aqui é um on-off, tá pessoal? Então os testes desse modelo não se aplicam no inverter, beleza? Então, seguindo lá. O que acontece, o porquê que o compressor do ar-condicionado on-off acaba não partindo, né? O que pode acontecer, qual que é o defeito mais frequente, como testar e como consertar, obviamente. Tudo isso você vai aprender aqui agora no nosso vídeo, beleza? Mas antes, pessoal, eu preciso dar um super recadinho para você que acompanha a gente aqui no nosso canal. Pessoal, a gente acaba de lançar o nosso curso manutenção de ar-condicionado.com, um curso inteiramente voltado para o ar-condicionado, onde eu reuni toda a minha experiência e dedicação aí, né, pessoal, de tantos anos de trabalho, coloquei tudo num produto só e estou disponibilizando para vocês, beleza? Então, o link está aqui para baixo na descrição, confere lá. Você tem 7 dias de garantia, se você não gostar, você pode devolver o curso e a gente te reembolsa totalmente, beleza? Com direito a certificado, investimento de menos de R$2 por dia, parcelado até em 12 vezes, beleza? Convite feito, vamos então continuar aqui. Pessoal, geralmente quando o motor do ar-condicionado não dá partida, mas ele faz um barulho, você ouve que ele tenta ligar e não consegue. É um barulho bem característico. Vou aproximar o microfone aqui depois para que vocês entendam do que eu estou falando. Geralmente o defeito é capacitor. Então é esse o teste que você vai aprender a fazer hoje, testando o capacitor, desmontar e também colocar um capacitor novo, beleza? Aí você me pergunta, Rodrigo, por que você está de luva, né? Sendo que seus vídeos nunca é de luva. Pessoal, porque a gente vai mexer com componentes elétricos e a gente procura aí tá passando uma boa impressão e tá melhorando, né? Então vamos ver se a gente acostuma com isso aqui. Trocadilhos à parte. Então, pessoal, você precisa retirar a tampa de cima do nosso condensador, certo? No dia a dia, só retirando a tampa de cima do condensador já resolve o problema, beleza? Você já consegue solucionar tudo por aqui. Mas caso o seu condensador estiver muito próximo aqui de uma laje ou do beiral, alguma coisa assim, e vai dificultar o acesso, você pode tirar a tampa frontal. No caso aqui, a gente vai retirar a tampa frontal para facilitar também a visualização de vocês. Bora lá então? Então aqui, pessoal, a gente retirou os parafusos, tirou a tampa de cima. Agora a gente tem mais alguns parafusos para fazer a retirada aqui, ó. Então agora a gente vai focar apenas aqui na nossa condensadora para melhorar a visualização de vocês. Retiramos então todos os parafusos. A gente tira a capa frontal, certo? Então, pessoal, o que acontece? O capacitor é esse carinha aqui, ó. Isso aqui é um capacitor de partida. Então, esse componente aqui é o componente a ser testado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou retirar aqui um fio do nosso capacitor, certo? Para a gente fazer a simulação do defeito do mesmo. Então, a gente retira um fio, prende ele para cá assim, para ele não encostar em nada, certo? E agora a gente vai dar partida no nosso compressor. Então lembrando que essa é uma simulação de defeito, pessoal. Olha só, pessoal, só para facilitar a audição de vocês. Ó, agora não tá fazendo barulho nenhum, certo? Ó, não tá fazendo barulho nenhum. E já ele vai começar a fazer o barulho, tentando partir. E vocês vão ouvir. Estão ouvindo? Esse é o barulho proveniente do compressor quando ele não consegue partir devido
tá com um problema aqui no nosso capacitor. Então, como vocês podem observar, o ventilador externo está funcionando perfeitamente, certo? Porém, o nosso compressor não consegue ligar. Agora ele está tentando de novo. Então, é um barulho muito característico. Vou tentar captar outra vez. Viram só, pessoal? Então, esse é o barulho característico que o motor apresenta quando o defeito é capacitor. Então, pessoal, desliguei ele aqui, né, para melhorar aí o áudio. Então, vocês conseguiram identificar o defeito comum, né? O que que acontece? Aí você me pergunta, Rodrigo, tá, nesse caso você simplesmente soltou um fio. Soltar um fio qualquer um pode soltar. Como que eu vou ter certeza que essa peça está com defeito ou não? O que acontece? Bom, pessoal, primeiro, o fio, pessoal, eu soltei, mas ele também pode acontecer de se romper, certo? Então, vocês fiquem atentos a isso. Verifica a questão da parte elétrica se não tem nenhum fio rompido. A peça em si, o capacitor, que é essa daqui, você vai fazer a medição utilizando uma ferramenta chamada capacímetro, certo? Que é a ferramenta destinada exclusivamente para medir a potência dessa peça aqui. E eu vou ensinar vocês a fazer isso agora. Então, pessoal, o primeiro teste que a gente deve fazer com essa peça é o teste visual. Por quê? É muito comum esse modelo de capacitor, que é um capacitor metálico, como vocês estão vendo aí, o corpo dele é de metal, né? É muito comum ele estufar. Por que que ele estufa, pessoal? Essa parte de dentro aqui, ó, onde vocês estão vendo, ela é retinha, certo? Então, quando você chegar, olhar e ver que ele está estufado, você já tem certeza que esse capacitor está com defeito. Faz a substituição, repete o teste, beleza? Aí você me pergunta, Rodrigo, mas por que que esse capacitor metálico ele estufa? Porque, pessoal, olha o que acontece com o que tem o corpo de plástico. Estão vendo aí, ó? Ele literalmente arranca a tampa, ele estoura, tá vendo? Certo? Então esse aqui é um capacitor que a gente substituiu, né? Um capacitor que estava danificado e eu guardei para mostrar para vocês. Então, da mesma maneira que esse daqui estourou e arrancou a tampa dele aqui, digamos assim, né? Ó, tá vendo? Acontece com o metálico. Só que tem uma diferença, pessoal. O metálico, ele não solta, né? Porque é metal. Então ele simplesmente estufa, fica mais gordinho. Então aqui a gente tem alguns exemplos de capacitor com defeito, certo? Então, para você fazer a substituição do capacitor, é muito simples. É apenas um parafuso Phillips que tem que prender essa cinta do capacitor. Vou mostrar para vocês verem. E desconectar os fios e conectar da mesma maneira que estava. O difícil é você testar. E isso que eu vou ensinar para vocês na banca agora. Então, pessoal, só para que não sobre dúvidas, aqui a gente tem a cinta metálica, que eu comentei com vocês. E do outro lado ali, ó, a gente tem o parafuso Phillips. Então, soltou aquele parafuso, esse componente você já consegue fazer a retirada. Da mesma maneira e na mesma ordem que estiverem os fios, você faz a recolocação novamente. Bom, pessoal, então aqui a gente tem o nosso capacímetro, certo? Esse aqui é bacaninha que a tela dele é móvel, então melhor para vocês conseguirem visualizar. E a gente tem o nosso capacitor, beleza? Então, vocês observem aqui, ó, que o nosso capacitor, olha só, vocês observem aqui que o nosso capacitor, ele tem um código aqui, ó, 35 UF mais ou menos 5%. Conseguiram visualizar? Então, esse 35 aqui é a potência do capacitor, certo? Então, você, no ato de fazer a substituição, deve procurar um capacitor que tenha a mesma potência, 35 F por 450 watts, beleza? Então, aqui o que que aconteceu? Esse capacitor, visualmente, não tem defeito, exceto questão da ferrugem, né, oxidação, mas isso aqui não influencia no funcionamento da peça. Então, você observa e fala, Rodrigo, por que essa peça foi substituída, já que, diferente da outra, ela não está estufada e tal. Pessoal, aí é que tá. Imagina assim uma forma bem simplificada, como se fosse uma pilha. Ao tempo,
ao longo do tempo ela enfraquece. Então o que você deve fazer é testar com esse equipamento, né, o nosso capacímetro. Então você vai testar essa peça, esse componente. Então aqui, ó, você deve pegar o capacitor, uma chave metálica e fazer esse serviço aqui, pessoal, encostar de um borne no outro. Em alguns casos, se tiver com defeito no compressor, se o compressor estiver queimado, quando você encostar aqui, ó, ou algum fio rompido na linha que vai para o compressor, quando você encostar ele vai dar um estralo, porque esse componente tem uma capacidade muito grande de armazenamento de energia. E aí quando você encosta, você descarrega. Se você não fizer isso, no momento que você ligar o seu equipamento, corre-se o risco dessa peça estar carregada, né? E a hora que você encosta, ele descarrega no equipamento e queima o equipamento. E aí não tem conserto, somente comprando outro. Beleza? Então aqui, ó, feito o descarrego, né? Descarregou o capacitor. Você vem, observa. Esse capacitor é de 35, certo? Como eu já disse. Você vem aqui no seu capacímetro e procura a medição mais próxima, acima da potência do capacitor, mais próxima. A gente tem aqui, ó, 2 UF, 20 UF, 200 UF. Então o mais próximo que a gente tem é esse, 200 UF, porque o 20 já está abaixo. Então a gente vai colocar na escala de 200. Aí você vem e conecta um em cada perna aqui, ó, certo? Aliás, uma ponta de prova em cada conector, né, pessoal? Falar mais bonitinho. Olha só, a gente tem um capacitor de 35 que está dando 33. Ou seja, esse capacitor está fraco. Dependendo do que tiver instalado, o equipamento vai funcionar com baixo rendimento. Se for um equipamento mais sensível, não vai funcionar, porque ele está fraco, a medição dele está abaixo, ele teria que dar aqui 35, beleza? Então, pessoal, ó, no caso desse daqui, ó, é um capacitor de 25, como vocês estão vendo aí, ó, 25, viram aqui? E ele está dando, ó, a medição que eu fiz anteriormente deu 22.3. Vamos ver agora o quanto que ele vai estar dando aqui. Olha lá, pessoal, 22.1 oscilando para 22.2, estão vendo? Então, também é um capacitor que ele perdeu potência, né? Ele perdeu capacitância, ele enfraqueceu. Então, é um capacitor que deve ser substituído. Porque a função do capacitor é ajudar o compressor a dar partida. Se ele enfraquece, a partida vai ficar mais pesada para o compressor, ele não vai conseguir dar a partida. Agora vamos ver esse aqui que está estourado. Se ele dá alguma coisa, só por curiosidade, pessoal, então a gente encosta aqui, ó. Se ele tivesse funcionando, seria um capacitor de 50, tá aqui, ó. Opa, aí, ó. Se ele tivesse funcionando, seria isso aqui, um capacitor de 50. Então, vamos ver se dessa forma ele dá alguma medição, só para tirar a prova aí para vocês. Viram lá, ó? Medição zerada, ou seja, não funciona. Então é esse o teste que você deve fazer com o capacitor. Bom, pessoal, agora então, simulando que a gente fez a substituição do capacitor, colocou um capacitor novo, vamos ver se ele funciona, para ver se era isso mesmo? Então, vou dar um zoom aqui agora para vocês verem a gente reconectando. Então vamos lá, né, pessoal, ó. Fiação, a gente vem, reconecta no local onde ela estava, tá? E agora, pessoal, a gente vem e liga o nosso ar-condicionado. Da mesma forma, eu vou aproximar o nosso microfone do compressor para que vocês consigam ouvir bem, nítido, a diferença do barulho do motor em funcionamento normal e da maneira que estava, beleza? Então vamos lá, vou aproximar aqui e aguardar o compressor ligar.
Conseguiram identificar, pessoal, a diferença no barulho do motor quando ele de fato liga e funciona e quando ele não consegue ligar? Só lembrando que aulas exatamente iguais a essa e muito mais aprimoradas, tá tudo lá no nosso curso manutençãodearcondicionado.com, beleza? Então, você é nosso convidado, acessa lá, o link está aqui para baixo na descrição. Tenha todo o apoio que você precisa na palma da sua mão, estudando quando e onde você quiser, beleza? Então, você é nosso convidado, o link está aí para baixo na descrição, te espero lá. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma. Se gostaram, não se esquece de dar aquele joinha, se inscreve no nosso canal, comenta, curte, compartilha, deixa sua dúvida aqui embaixo no comentário do vídeo, isso é muito importante porque a sua dúvida pode se tornar um vídeo aqui no canal, beleza? Então, pessoal, até a próxima. Ah, não se esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e sorteio de brinde é sempre lá no Instagram, beleza? Só caçar lá, Rodrigo Ferreira, vai aparecer essa cara larga lá de alguma maneira, beleza? Bom, pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima.